Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Ribeiro, especialista em ortodontia e estética, e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto não muito convencional. Eu quero falar sobre o que leva os pacientes a pensarem 2, 3 vezes antes de iniciar um tratamento ortodôntico, ou em alguns casos até desistir, o que leva o paciente a não fazer, a não aceitar um tratamento ortodôntico. Vamos lá? Bem, são 3 os principais motivos que eu identifico aqui no meu dia a dia. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a estética. O paciente ele tem dificuldade de se visualizar com aqueles bractes metálicos, fios, durante determinado tempo. Se fosse possível, o paciente ele queria acordar em um dia e no outro com os dentes todos perfeitos, resolvidos, na posição certinha de cada um. Mas não é bem assim. É óbvio que a gente vai precisar de algum recurso para fazer essa movimentação dentária. E é isso que assusta o paciente, esse recurso, o aspecto desse recurso. Hoje é difícil você achar um jovem, por exemplo, que não tem essa preocupação com o sorriso. É difícil você achar um adulto que também não tem a mesma preocupação. Talvez ele foi estendendo essa necessidade de tratamento ortodôntico até a vida adulta justamente pelo receio na juventude de fazer o tratamento em função da estética. É meio que um contrassenso. O paciente ele precisa resolver o problema estético, mas para isso ele não quer nenhum outro comprometimento estético nos dentes. Vocês conseguem entender? Eu entendo perfeitamente isso. Aqui são relatos diários de pacientes meus que quando eu falo, olha, você precisa usar o aparelho, o paciente já fala, nossa, sério? Aquele aparelho vai ser o metálico, doutor? E vai ter aquelas pecinhas coladas, doutor? Isso é diário aqui no consultório. Então esse é, sem sombra de dúvida, o principal motivo que leva um paciente a desistir de um tratamento ortodôntico ou pelo menos ficar ali inseguro se começa ou não, certo? O outro motivo é o tempo de tratamento. É uma preocupação que todo paciente tem. Quanto tempo vai demorar meu tratamento? Tá, beleza, eu aceito, eu vou usar o aparelho, mas por quanto tempo? É natural que tenha essa preocupação, eu teria essa mesma preocupação, afinal de contas, é um período em que eu vou estar ali com a minha rotina comprometida de certa forma, não é mesmo? Então esse também é um motivo que leva o paciente a ficar bastante apreensivo ou pensativo em relação à escolha de fazer ou não o tratamento ortodôntico. É quanto tempo vai durar. Bem, um outro motivo é sem dúvida o desconforto. Muitas pessoas elas têm aquela ideia de que tratamento ortodôntico dói, de que dá muita afta, de que atrapalha muito a escovação, de que com o aparelho você não vai poder comer normalmente, de que vai ser chato, o aparelho vai ficar sujo e você logo tem que escovar os dentes. Enfim, as pessoas têm essa ideia e muita gente desiste de um tratamento por conta disso. Bem, então esses são os 3 principais motivos. É lógico que tem outros pequenos motivos que se somam a esses e aí fazem com que as pessoas pensem em desistir, em deixar para depois um tratamento ortodôntico. Mas a boa notícia é que nada disso justifica. Hoje a gente tem recursos, a gente tem aparelhos super modernos que podem sim ser higiênicos, te dar um tempo mínimo de tratamento ortodôntico e o maior conforto possível. Um desses aparelhos é o Invisalign. Com o Invisalign a gente consegue ter um tratamento super estético, afinal de contas ele é o aparelho mais estético que existe, então a gente tem esse benefício em tempo reduzido. É comprovado que com o uso do Invisalign a gente consegue reduzir de 30% a 50% um tempo de tratamento que seria com um aparelho convencional, por exemplo. E em relação ao conforto, ele é super confortável. Ele não vai interferir em absolutamente nada na sua higienização, porque para você escovar, usar o fio dental, basta você tirar o seu alinhador, reserva ali do lado, faz sua higienização normalmente, volta, coloca o alinhador. E o fato de ele ser removível também não vai interferir no seu convívio social, se você tem alguma reunião importante, se você tem algum evento importante, apesar de ele também não atrapalhar tanto, mas ok, se você quiser você pode tirar o aparelho, ir ali para aquele evento, para aquele momento e depois você volta e coloca o aparelho. Então isso dá um conforto muito grande para o paciente. E em relação à dor, praticamente não tem. Ele é muito confortável.
A tecnologia com que é feita essas placas alinhadoras faz com que o dente ele fique meio que abraçado pela plaquinha e movimente de uma maneira bem mais suave, de uma maneira bem mais confortável. E nem por isso um maior tempo, pelo contrário, em menor tempo. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo pensou em desistir de um tratamento ortodôntico por causa de um desses 3 motivos, não precisa mais. Tá certo? Abraço!